Olá, galerinha, bom dia. Aqui é o professor Emerson para mais uma aula de História do sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, tá? Essa incrível região localizada no território asiático foi uma das primeiras áreas a serem ocupadas pelos seres humanos quando estes se tornaram sedentários. Então, a região da Mesopotâmia, galera, foi uma região que ocupou vários povos. Até hoje é uma região muito importante dentro da história mundial, tá? E como nós podemos ver aqui no mapa, essa área já foi a base de alguns impérios. Temos aqui a região ocupada inicialmente pelo povo sumério e gradualmente a cada povo que ia dominando esse território, a área desses impérios ia crescendo. Impérios acádios, assírios e os dois impérios babilônicos que vão ocupar essa região. Mas vamos devagarzinho falando um pouquinho de cada um deles. Primeiro, de onde é que vem o nome Mesopotâmia? O termo Mesopotâmia, ele foi dado pelos gregos para a região e significa terra entre rios. No caso, que rios? Os rios Tigre e Eufrates. No caso, esses dois rios, pessoal, eles forneciam água para a região, que é uma região muito seca, tá? E a presença desses rios garantiu a existência de uma civilização na região. Chama um pouco a atenção aqui da questão dos rios pelo seguinte fato: as grandes civilizações da antiguidade que nós vamos ver nas próximas aulas são civilizações que sempre vão buscar ocupar a margem de grandes rios. Isso por quê? Por causa do fornecimento constante de água, seja para o consumo humano ou de animais, mas principalmente para a produção agrícola. Sem a água seria impossível ter essa produção agrícola. Enquanto nós falamos de dos rios Tigre e Eufrates, ou por exemplo do rio Nilo, nós estamos falando então de locais aonde a humanidade soube se aproveitar muito bem das condições que eram apresentadas ali pela natureza. O atual território da Mesopotâmia corresponde ao sul do Iraque, tá? E também de outros países vizinhos, como a Síria, a Turquia e o Kuwait. Essa região, galera, era uma região bastante fértil, principalmente no vale dos dois rios e nas proximidades aí do Golfo Pérsico. Essa fertilidade se dava justamente por causa desses rios. Quando ocorriam os períodos de cheia, ou seja, em que a área que os rios ocupavam crescia, essas áreas, quando retornavam ao tamanho normal dos rios, essas áreas ficavam extremamente férteis, com matéria orgânica. Essas áreas férteis, então, eram amplamente utilizadas para a produção agrícola, e nessa produção agrícola nós temos aí o sustento dessas civilizações. A ocupação das áreas dos rios, ela vai se dar aproximadamente 10.000 a.C., e um dos primeiros povos a ocuparem a região são os sumérios. E são os sumérios também que vão dar origem às primeiras obras hidráulicas. Professor, o que seriam essas obras hidráulicas? Obras realizadas nessas regiões para aproveitamento da água dos rios ou até mesmo para controlar as cheias desses rios. Quando nós paramos, por exemplo, hoje para olhar alguns noticiários, nós vemos que em alguns períodos de chuva no território brasileiro, algumas regiões elas têm um tipo de problema que é justamente o quê? O fato de que essas áreas, elas não lidam muito bem com os períodos de cheia. Então, são necessárias várias obras governamentais para tentar controlar essas cheias. Aqui na Mesopotâmia e em outras civilizações, isso não foi diferente. Essas obras hidráulicas eram de que tipo? Canais para levar a água dos rios para áreas mais distantes. A construção de represas, justamente para você controlar essa passagem de água para regiões ou até mesmo para controlar cheias. Inclusive, a existência de lagos artificiais, de grandes reservatórios, para poder possibilitar a irrigação de áreas mais afastadas dos rios. Então, a partir dessas obras hidráulicas, havia uma ampliação da produção agrícola nessa região, justamente para atender a crescente demanda populacional que ia surgindo geração após geração. Com relação, então, à Mesopotâmia, a área ela foi ocupada por 5 povos originários dali.
Primeiro foram os sumérios, sendo sucedidos pelos acádios, que vão formar o primeiro império da região. E aí, em seguida, essa dominação passa a ser de maneira a formar cada vez mais impérios, e impérios cada vez maiores. Então, no caso, nós temos aqui os impérios do povo acádio, depois o império dos amoritas, ou dos primeiros povos babilônicos, nós vamos falar disso mais à frente, dos assírios e, por último, dos caldeus, onde nós também podemos encontrar o termo neobabilônicos, tá? Então vamos aqui para os primeiros, os sumérios. Os sumérios, galera, eles vão estar na base dos demais povos que ocupam a Mesopotâmia, justamente por quê? Porque muito daquilo que vai ser criado pelos sumérios vai ser absorvido pelos outros povos. Os outros povos vão tomar isso para si e utilizar da melhor maneira. Logicamente que em alguns momentos fazendo modificações necessárias, tá, para se adequar ao momento e às necessidades de cada um desses povos. E os sumérios são os primeiros a criar cidades na região. Nós vimos nas aulas anteriores que a partir do momento em que ocorre a sedentarização das populações humanas, essa sedentarização vai gerar um aumento populacional e com o aumento populacional surgem as primeiras cidades. Nós temos aqui na Mesopotâmia áreas que vão estar dentro das primeiras cidades que os seres humanos vão criar. Nesse quesito, as cidades que os sumérios criam, elas entram dentro de um conceito muito interessante, o conceito das cidades-estado. Pessoal, o que seriam essas cidades-estado? Cidades independentes umas das outras, ou seja, eu teria dentro de um mesmo território várias cidades existindo, elas teriam laços ligados a questões culturais, a questões de tradição, mas cada uma dessas cidades elas seriam independentes umas das outras. O que ocorre em uma cidade não necessariamente influencia, intervém nas ações de outra cidade. Para imaginar, por exemplo, aí na sua escola. Na sua escola existem várias salas, cada uma dessas salas sendo ocupadas por uma turma. Quando vocês estão assistindo aula, o que ocorre em uma sala não intervém na sua sala, ou seja, cada sala tem autonomia para gerar sua própria aula, sua própria organização. Isso era o que ocorria dentro dessas cidades-estado. Então, cada cidade-estado possuía uma estrutura própria, com leis, governos, até mesmo algumas divindades que eram particulares de cada uma dessas cidades. Temos aqui, por exemplo, algumas cidades mesopotâmicas que se destacaram nesse momento. As cidades de Ur, Uruk, Nippur, Lagash, dentre outras. Cidades essas que surgiram às margens dos rios, tá, para justamente aproveitar essas águas, como a ilustração aqui em questão tenta nos mostrar, tenta nos apresentar a ideia de que essas cidades, tá, ao surgirem, elas criavam toda uma estrutura essa fundamental para o desenvolvimento dessas civilizações. Outro fato curioso é que essa ideia de cidade-estado, ela não vai estar presente apenas aqui nos povos da Suméria. Em outros povos que nós vamos vir a estudar mais à frente, como por exemplo os fenícios, os gregos, esse conceito de cidade-estado também vai existir. Ou seja, a ideia de que você tenha, dentro de uma mesma região, várias cidades pertencentes a povos de uma origem comum, mas cidades que não são ligadas a um governo central, não tem um poder único que comanda todas essas cidades. O que nós temos são cada cidade se governando sem a necessidade de ter interferência da outra. Isso daí também nos traz uma outra reflexão. Essas cidades, muitas vezes poderiam ser aliadas, sim, elas poderiam ser aliadas, mas essas cidades também poderiam ser, em diversos momentos, rivais entre si, o que gerava grande instabilidade na região. Com relação a essas cidades, nós podemos destacar, por exemplo, o coração delas, a área que para muitos era a partir dela que as cidades iam se desenvolver, os chamados zigurate. O zigurate, galera, era um templo, tá? Mas ele não ficava restrito apenas a
Questão religiosa. Os zigurates, eles poderiam ter funções diversas, isso logicamente ia variar de cidade para cidade. Poderia ser um local para armazenagem de grãos, observatório astronômico, o local onde o rei da cidade ele ia exercer o seu governo, tá? Então, os zigurates, que eram construídos aí em forma piramidal, tá? Onde você tinha o acréscimo sempre de um nível acima do outro, diminuindo o tamanho dessas mastabas, desses andares. Esse acréscimo proporcionava construções cada vez mais elevadas. Por isso que é muito comum, quando nós paramos para observar civilizações da antiguidade, você vê esse tipo de construção, construções em forma piramidal, porque era muito mais fácil de fazer, você produzir grandes construções a partir de quê? De uma base mais larga que ia se estreitando até chegar ao topo. Então aí alguns programas televisivos ou até mesmo outros vídeos que vocês podem encontrar na internet, alguns vão até chegar a sugerir que há uma ligação mística ou até mesmo uma ligação ufológica, por que não dizer, entre esse tipo de construção. Mas galera, isso daí é pura e simplesmente engenharia. A ideia de que para a época era muito melhor construir prédios com bases mais largas que iam se afunilando justamente para dar uma seguridade a essas estruturas de engenharia e não seriam alienígenas que viriam para cá para fazer esse tipo de construção. Mas, como todos os dias nós encontramos novas evidências aí na história, quem sabe um dia alguém encontra esse tipo de evidência. Mas até agora não há nada que prove que houve interferência de fora do nosso planeta nesse tipo de construção. Seja ela na Mesopotâmia, seja ela no Egito, aqui na América ou em outras áreas do continente asiático. Tá? Com relação então à organização social que a Suméria vai apresentar, ela vai ser muito semelhante à dos povos que vão vir logo em seguida. Por exemplo, as aldeias, ao longo dos anos, elas foram ampliando de tamanho, como eu já disse, e isso naturalmente gerou a produção de cidades. E esse processo foi um processo longo, não era um processo que ocorria em pouco tempo. Às vezes, para uma aldeia chegar ao porte de uma cidade, demoravam décadas. Tá? E, logicamente, depois disso daí, dentro dessas cidades, nós tínhamos uma oferta muito maior de serviços, nós tínhamos uma diversificação, uma especialização de trabalhos que acabavam gerando aí uma estratificação social. Estratificação social essa que também já falamos em aulas anteriores, a ideia de que à medida em que eu passo a ter novas profissões, algumas profissões passam a ser mais valorizadas do que outras, e isso vai gerando uma diferenciação de camadas dentro da sociedade, onde algumas camadas passam a ter mais privilégios do que outras. Essa estratificação, como eu disse, ela vai estar ligada então à especialização de funções e eu posso encontrar em algumas sociedades algumas funções sendo mais valorizadas do que outras. Não necessariamente em todas as sociedades a elite vai ser composta pelos mesmos grupos. Basta nós olharmos aí, por exemplo, para a Fenícia, onde a elite era composta por comerciantes. Mas se eu olho para Esparta, a elite era composta por uma camada militar. Se eu venho para Atenas, a elite também era composta por uma camada de comerciantes. Isso variava muito de povo para povo. O ponto central aqui é entender que essa estratificação social, ela está ligada diretamente a uma especialização de funções e à importância que essas funções recebiam em cada uma dessas sociedades. Tá? Com relação então aqui à Suméria, eu vou ter no topo dessa pirâmide social os reis, né? Cada cidade possuía o seu rei, o seu governante, eles comandavam toda essa sociedade. E um fato curioso é que esses reis, além de concentrarem um poder político em suas mãos, eles também concentravam o poder religioso. Esses reis, eles se colocavam como representantes do Deus da cidade, como sendo os únicos que poderiam manter esse contato com o divino, com esse além, e isso conferia a esses reis mais poder, porque justamente eles se utilizavam disso para se dirigir aos
membros da cidade, falar que somente os deuses se comunicavam com eles e que tudo aquilo que acontecia no cotidiano tinha relação direta com a relação entre esse rei e essas divindades. Por exemplo, se as colheitas eram boas, se as chuvas eram adequadas, se as cheias atendiam às necessidades do povo, os reis logo tomavam para si esse benefício de falar que eles tinham intervido aos deuses para conseguir isso. Já se ocorriam períodos de estiagem ou se tempestades destruíam aí locais, acabavam com plantações, os reis também tomavam para si e colocavam: vocês não estão obedecendo essas divindades, as nossas divindades elas estão descontentes, elas estão me dizendo que vocês não estão cumprindo o seu papel, portanto me obedeçam, senão esse momento ruim não vai passar. Então isso era muito utilizado para dominar a população. Mas, professor, realmente o povo da época acreditava nisso? Sim, galera, eles acreditavam. Parem para imaginar que um homem adulto desse período, ele não tinha a grande quantidade de informação que vocês, por exemplo, hoje, têm acesso. E isso acabava facilitando o domínio dessas populações. Então, quando alguém diz que conhecimento é poder, isso daqui é uma prova de que o rei, por ter um conhecimento a mais do que a grande maioria da população, fazia com que ele exercesse esse poder sobre o povo. Além de ser um rei, ele também era o líder dos sacerdotes. Ele era um sacerdote que era auxiliado por outros. E aí vem logo em seguida a ideia: professor, o que é um sacerdote? Sacerdote é uma pessoa responsável por cuidar da religião de um povo. Então, dependendo aí da religião, eu vou ter diferentes tipos de sacerdotes. No caso aqui do povo da Suméria, os sacerdotes, eles eram representantes dessas divindades. E a religião entre os sumérios era algo muito presente, muito forte no cotidiano. Muitas vezes até impossível de você separar a religiosidade das ações cotidianas, mostrando aí como essa religiosidade ela tinha um peso muito forte na tomada de decisões políticas, econômicas e sociais. E com relação aos povos da Suméria, isso daí também vai ser adotado pelos povos que vão ocupar a Mesopotâmia depois, vão dominar o território da Mesopotâmia. Eles eram politeístas. Politeístas é a crença de que existem diversas divindades. Essa crença, aqui no caso dos povos da Mesopotâmia, inicialmente está ligada a divindades que são ligadas a fenômenos naturais. Então eu tinha deuses relacionados à água, aos ventos, ao sol, às nuvens, a fenômenos dos mais diversos ligados à natureza. E aí, para finalizar essa nossa primeira aula sobre Mesopotâmia, eu trago para vocês aqui uma questãozinha, muito simples, baseada naquilo que nós acabamos de explicar. E aí, eu vou dar uma lida aqui para vocês vão tentar resolver em casa e na nossa próxima aula a gente comenta essa questão. A região da Suméria, na Mesopotâmia, era formada por várias cidades-estado, como a gente acabou de falar. E aí, o que é que eu estou pedindo a vocês? O que eram essas cidades-estados? Eu quero que vocês desenvolvam uma explicação sobre o que eram essas cidades-estados, como elas funcionavam, Com base nisso daí, então vocês vão exercitando esse conhecimento, procurem outras questões, deem uma olhada nos livros de vocês para resolver questões relacionadas a esse assunto que nós tratamos agora. Então, meu muito obrigado para a presença de vocês nessa aula. Um forte abraço à distância, para cada um de vocês. Fiquem em paz e aproveitem esse período de estudo. Nos encontramos na nossa próxima aula de História, continuando com a Mesopotâmia. Forte abraço, valeu, galera.